Boa tarde, boa manhã, boa madrugada, ou seja lá qual fuso esteja ouvindo. Estamos dando início ao primeiro podcast, Geograficamente falando. Meu nome é Diego, acadêmico do Bacharel de Geografia, cursando o segundo ano na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Estou aqui com o meu companheiro de jornada, Everton, estudante do segundo ano de bacharelado em Geografia da Universidade Estadual de Ponta Grossa. onde discutiremos e argumentaremos sobre os capítulos da obra do antropólogo e escritor político Darcy Ribeiro, brasileiro. Meu Deus. Bom, meus caros ouvintes, então vamos dar início ao segundo bloco, da qual, iniciando os trabalhos, vamos falar sobre os capítulos, brevemente sobre os capítulos do livro do Darcy Ribeiro, A Urbanização Caótica, Cidades e Vilas. E também vamos falar do segundo capítulo, que é Classe, Cor e Preconceito. Meu caro Diego, o que podemos falar sobre esse primeiro capítulo? Vou fazer uma breve explanação aqui, bem curta, sobre o crescimento e o porquê que ele, já no início do capítulo A Urbanização Caótica, ele já define que o Brasil já nasce com uma população urbana. Ele diz que as cidades já passaram a ter um vínculo conforme os ciclos econômicos e para que foi criada essas cidades, como por exemplo no período colonial. Muitas cidades foram criadas para a defesa da costa oceânica brasileira, para comércio, assistência religiosa e etc. Então isso quer dizer que, diferentemente de outros lugares, o Brasil ele começou com uma cidade formada já. Basicamente, sim, uma cidade formada. Ele cita até que a primeira cidade foi a Bahia e depois cresceu bem significativamente essa população urbana. E daí entra já na discussão de Classe, cor e classe. preconceito realmente é o processo urbanístico e civilizatório da população brasileira. Você passa muito em cima do desenvolvimento econômico, tudo embasado com o desrespeito à classe, cor e principalmente o preconceito gerado por todo esse processo econômico. Justamente, pois a gente pega no contexto, o contexto histórico, apesar de ter essa população urbana, já bem, digamos assim, não fica claro, mas ela existe. Qual que eram as edificações principais dessas cidades? Eram igrejas, conventos, fortalezas, e a classe alta era composta por essa galera. Então você já vê daí um certo domínio de igreja, de, tipo dinamizando Já ideias, fica bem nítido assim uma separação de classes, né? já de cara já. E intrinsecamente a isso, uma separação de raça, de cor, principalmente, né? Tudo Uhum. gerado por um preconceito. é, e tudo gerado por um preconceito já de base histórica, né? Que remete desde o início da descoberta do Brasil, quando os primeiros portugueses desceram na costa brasileira e se depararam com aquela classe indígena. Sim, sim, a classe indígena. Nisso entra o poder dos jesuítas, né? Já querendo catequizar os índios, perceber que o índio, como que pode um ser desse vestido assim, completamente nu, não tendo nenhum viés, aquele viés capitalista, né, que o europeu tinha, aquela coisa da colônia, a cidade já da colônia já pré-definida, e daí os europeus vêm aqui, olham o pessoal contemplando a natureza, olham tipo o pessoal tranquilo, pescando, tendo uma vida. Exatamente, a visão de mundo dos indígenas era muito diferente daquela dos portugueses. Enquanto os portugueses tinham aquela visão de que você precisava ascender e ter uma vida, digamos, decente na terra para ascender aos céus, o indígena já não. E quando os portugueses viram aquilo, foi como se eles estivessem entendendo que aquele ser já era puro, porém já era poluído pelos males que afetaram Adão e Eva lá atrás. Sim, sim, sim. Então, como foi citado daí toda essa diferença, né, de classe, essa questão, né, como diz o nosso presidente, né, essa questão aí da segregação de classe, na população urbana já teve já um aspecto já mais
foi mais fácil esse olhar, assim, sabe? A população urbana vai crescendo ao longo do tempo, desde o Brasil colonial, que vai, digamos, invadindo o espaço e oprimindo, digamos assim, a classes que nem estavam próximas de algum centro urbano, devido ao sistema de fluxo de troca já, porque como essas cidades que Portugal chega para fazer troca, né, para levar matéria-prima para a Europa e o fluxo de comércio aqui dentro mesmo do Brasil, logo o enfrentamento uma hora iria acontecer. O enfrentamento de mundos, né, começa justamente nessa divisão social, né, que ocorre devido ao funcionamento do processo capitalista, né. Pode-se dizer então que houve no Brasil uma urbanização caótica, diferentemente do que ocorreu na Europa, né, que vem de uma historicidade muito anterior. No Brasil parece que foi tudo muito rápido, tudo muito atropelado, assim, né? Tanto é que teve cidades agora, do ponto de vista da questão de território, que foram criadas na base da canetada. Exatamente. E todo esse processo corrido gerou todo um sistema de divisão e distribuição de classes, onde você tinha é, aquele ser dominante lá no topo da cadeia. O Darcy Ribeiro ele tenta caracterizar isso como uma espécie de losango, em que você tem a classe dominante, uma ponta pequena, que domina todo mundo. A partir disso tem as classes intermediárias que vem a burguesia, os pequenos comerciantes, que querendo ascender a, a elite dominante, favorece e como que eu posso dizer? Tenta alimentar com essas perspectivas a classe dominante, que se aproveita disso. E logo abaixo de tudo isso, constituindo uma pontinha de um iceberg muito maior, vem a classe oprimida, que está refém de toda essa estrutura capitalista que se baseia justamente na Nessa busca por algo mais, pode ser por dinheiro, pode ser por uma condição de vida melhor, pode ser por poder, por que não poder? É um ciclo, ele é retroalimentativo, sabe? exatamente. O pobre quer ser o rico, e o rico sabe disso e se aproveita da mão de obra do pobre. E essa estrutura de classe engloba e organiza todo o povo, operando como um sistema autoperpetuante da ordem social vigente, né? E E só para fazer uma ponderação, a gente está falando, né, dessa urbanização caótica de cidade, mas isso também ocorria no setor rural. A ideologia central aí da discussão seria esse capitalismo. Porque a gente pega o texto a parte do capítulo que ele fala dos Brasis, os Brasil, ele deixa bem explícito isso que, por exemplo, no Brasil nordestino, lá do sertão, os donos de terra tinham uma casa enorme. Os vaqueiros, que era, digamos assim, a segunda classe do setor rural, tinham uma casa já mais meia boca. E o peão, digamos assim, entre aspas, o peão ali, ele morava na choupana velha. Então, tipo, aí você já vê a divisão marcada aí já, uma desigualdade marcada já também no setor rural. Tudo através desse viés de comércio, dinheiro, etc. sintetizando um pouco desse primeiro bloco, então a gente entende que a nossa urbanização do Brasil ocorreu em berços industriais, primeiro exploratórios, depois industriais, concomitantemente a isso ocorreu toda uma deterioração urbana, e a partir disso, ou melhor dizendo, aos berços de tudo isso, ocorreu a divisão de classes, perpetuou toda uma divisão de cor, gerando um preconceito absurdo que nós temos no país, que se perpetua até hoje, nos dias de hoje. Que, diga de passagem, vamos discutir isso no terceiro e último bloco. Bom, caros ouvintes, então vamos dar início ao nosso segundo bloco do nosso podcast Geograficamente Falando. Agora vamos tentar abordar alguns temas pertinentes a uma disciplina extremamente importante da geografia, que é a geografia da população, né, da qual a gente entende e processa as informações pertinentes à população, tanto do Brasil quanto mundial. Né? Tentaremos abordar nesse
nesse pedaço de bloco agora. Então, nós temos migração, raça, desigualdade social e território, tudo pertinente e dentro do texto do Darcy Ribeiro. Meu caro Diego, como podemos começar? A gente pode falar do conceito, não sei se é o norteador da disciplina, mas está dentro dos principais, que é a migração. E muito da migração brasileira, que já é histórica já, mas ela é mais, acho que nitidamente, tipo, bate com mais força, Ela ocorre de forma mais latente. mais latente exatamente na industrialização. Realmente, a gente, na industrialização, nesse período econômico do país, a gente teve a vinda, a entrada de muitos imigrantes, né, de fora para dentro do país, principalmente italianos, alemães, poloneses, né? Mas como também houve muita migração interna no país, Sim, sim. né? Tendo nordestinos ocupando faixas do centro-oeste, nordestinos indo para a Amazônia, sulistas indo para o centro-oeste. E tudo isso aí com, tipo, por exemplo, dos sulinos indo para Centro-Oeste, eles tinham um arcabouço do governo, né? O governo incentivou esse povo a ir para lá naquela política de ocupação, né, do Centro-Oeste. Aquele movimento desenvolvimentista que Kubitschek começou, que foi perpetuado pela ditadura. Algumas pessoas falam que não teve ditadura, mas, né, aí é outra, Ah, isso aí é bobagem. é outra história, né. Mas prosseguindo, é, então, como muito subsídio foi dado para a indústria nessa época, e através desse subsídio, por um lado, o Brasil se modernizou um pouco. Por outro lado, acabou concentrando essa modernização em certos estados. A gente pega São Paulo, por exemplo, ali inchou de certa forma que hoje em dia tem um termo técnico bastante usado. Falso engano meu, passivo de confirmação, se não me engano foi Milton Santos que usou isso, que é uma desconcentração, é uma concentração desconcentrada, que saiu da região metropolitana de São Paulo, essa indústria, só que ela foi para o interior de São Paulo. Então ela acaba invadindo outros territórios. Que é curioso que permeando todo esse processo aí, né? Houve bastante distanciamento social e classes, né? Porque o rico sempre cada vez querendo ficar mais rico e usufruindo da força operária, né? Do pobre e tal. Tem até uma passagem do texto do Darcy Ribeiro que eu gostaria de compartilhar, que ela fala o seguinte: como é feito no Brasil, as classes ricas e as pobres se separam uma das outras, por distâncias sociais e culturais quase tão grandes quanto as que modeiam entre povos distintos. Imagina uma coisa dessa. Ao vigor físico, a longevidade e a beleza pouco situados no ápice, como expressão do usufruto da riqueza social, se contrapõe à fraqueza e à enfermidade, o envelhecimento precoce e a feiura, se contrapõe à fraqueza, à enfermidade e ao envelhecimento precoce da imensa maioria da população, expressando a penúria em que vivem. É incrível isso, e realmente a gente, se for parar para pensar, aquela classe social mais favorecida, eles dotam até de certa forma uma beleza maior, né? Um cuidado maior do que aquele menos desfavorecido que está lá embaixo, no sopé da produção econômica, Sim, sim. que é E, aquele indivíduo feio que às vezes a gente até e atravessa a daí rua de mesmo. entra naquela discussão que está tão latente hoje em dia, né? Da meritocracia, né? Mas como é que a gente pode comparar um herdeiro de uma família rica e um herdeiro de uma família mais pobre, mano? E as pessoas ainda querem insistir no papo da meritocracia. Ah, porque eu conheço um cara pobre que venceu na vida. Tá, beleza, ele é um ponto fora da curva. A exceção à regra confirma a regra. Esse que é a galera não fica, não reflete, não pra, pra refletir. E muito dessa briga de raça tem a migração envolvida nisso. Porque como o sistema industrial, digamos assim, concentrou em partes mais sudeste do Brasil, a população do Nordeste vendo até a Revolução Verde chegando, né, que a indústria não foi só para a cidade, né, ela foi para o campo também, né. Logo essa Revolução Verde tomou conta, muita gente tipo não dotada de alguma especialização se obrigou a tentar viver
em outro lugar. E nisso a construção civil se aproveitou muito bem. E a gente pode notar que, trazendo um pouco para a questão de classes, né, de poder e tal, a estratificação brasileira, ela não mudou. Mesmo depois da instituição da República, ela ainda é a mesma. E essa estratificação social, ela ainda sendo a mesma, né, eu trago para vocês até o negócio que o Darcy Ribeiro traz no livro dele, que ele realmente separa como se dá a estratificação brasileira. E desde antes da instituição da República até hoje permanece a mesma, né, como eu já falei. E ele dá da seguinte forma, né, a estratificação ela ocorre das classes dominantes, constituída pelo patronato e o patriciado. Aí, decorrente disso, vem setores intermediários, então seriam compostos por os autônomos, os dependentes. É, aí, abaixo disso, as classes subalternas, das quais o campesinato e o operariado fabril fazem parte. E abaixo de tudo isso, constituindo a ponta final do losango do Darcy Ribeiro, vem as classes oprimidas, marginais, dos quais são os trabalhadores estacionais, os recoletores, volantes, empregados domésticos, biscateiros, delinquentes, prostitutas e mendigos. E esses indivíduos eles praticamente nem se enquadram como sendo indivíduos do Brasil, como se fossem brasileiros, o que na verdade é um equívoco, né? Uma coisa que deve se mencionar a respeito dessa discussão de classe, né? É que para toda essa diversidade ainda, a população mais oprimida, mais adversa a essas condições, a população urbana acabou sendo criativa, edificando favelas. São construções que desafiam o relevo de vez em quando. Eles tipo rompem qualquer tipo de regulamentação urbana. É, e o mais tipo daí marcante, talvez entre até um pouquinho de identidade, talvez, é que eles resistem a certas realocações que o Estado quer fazer. Eles querem permanecer ali. Eles já criaram um vínculo com aquele lugar. E, e nisso eles aproveitam a crise de drogas, fazendo a economia daquela favela acontecer, sabe? E o crime organizado dentro da favela acaba gerando emprego. Então, tipo, é um outro mundo dentro de uma cidade. É a mesma coisa, podemos estar com a classe mais alta, condomínio fechado. É um outro mundo É dentro uma, da cidade. é uma distância social enorme, né? Um país como é o Brasil, do qual poderia ter se feito em bases muito mais igualitárias, né? Existir essa presença, essa desigualdade, na minha concepção, pelo menos, é um absurdo. Sim, É uma sim. coisa que poderia melhorar muito. E, infelizmente, a gente, com o passar de governos, aí a gente não consegue ver melhora nenhuma. É que é uma opinião minha. E o que eu vejo é que não tem um programa pro país. Entra governo, sai governo. Tem um programa de partido. O governo FHC governou, aí vem o governo, talvez o governo Lula, e falou: não, essa parada aqui do FHC, não, vou criar um meu. Agora entrou o Messias e vai criar, não, tudo que o PT fez agora, não, eu quero criar o meu governo. Tem que mudar isso aí, né? Então, tipo, essa parada aí de não ter uma continuidade de projeto, e sim uma continuidade de programa de partido, isso atrapalha bastante. Isso tudo aí corrobora ainda mais para esse distanciamento social do Brasil, né? Tomando as palavras do Darcy Ribeiro e corroborando com elas, né? Acredito que a distância social mais espantosa do Brasil é que se opõe aos pobres e aos ricos, né? Então você consegue perceber justamente como o meu caro Diego falou aqui, enquanto uma classe se isola num condomínio fechado, uma favela habita do lado. E é incrível você ver isso num país como o Brasil. E a tudo isso ainda se soma, porém, a discriminação que pesa sobre negros, mulatos e índios, sobretudo os primeiros, né? Então, sobretudo os negros, né? Que são um Exatamente. povo que constitui a matriz racial brasileira, mas que são tidos como inferiores para a classe dominante, né? Exatamente. Bom, eu acho que seria essa discussão. Nós temos alguma coisa a mais? A Algum discussão ela fator é mais? longa e só que o nosso programa é curto. Infelizmente não podemos tomar muito mais delongas sobre os temas abordados. E a gente vai tentar partir agora pro problema. Hoje a gente ia dividir, mas vamos tocar direto então, para não perder o fio da meada. É, É,
trazendo tudo isso que para tentar Darcy trazer. Ribeiro traz no livro dele e tentando assimilar esses conhecimentos com aquilo que já foi discutido, é, principalmente na matéria de geografia da população, migração, raça, desigualdade social e territoriais são inerentes a toda a formação socioespacial barra econômica do nosso país, né? Que agora a gente vai tentar agora seguir toda essa conjuntura que a gente já abordou, tentar trazer para dias atuais como é que está andando o nosso sistema de migração e raça. Nós podemos citar, por exemplo, no quesito migração em termos atuais, é, a migração do povo venezuelano, né, que vieram pro Brasil devido a toda a crise econômica, a crise política instaurada na Venezuela. E, tipo, e isso imperou daí talvez um sentimento, daí entra o. Talvez seria pertinente falar de novo sobre a identidade, de repente surgiu uma identidade nacional no povo brasileiro que tipo, não, tira esses caras daqui, não é pra, não quero, eles vão roubar nosso emprego, eles vão roubar nossas casas, isso, tipo, é complicado, É, é é uma, é uma, complicado. é uma questão bastante delicada essa da migração. Uma coisa que acontece é que ela nunca deixou de existir no Brasil. Ocorreu períodos em que houve mais imigrantes e menos imigrantes. E no contexto atual, a gente vive um momento de imigração, principalmente da parte dos venezuelanos agora entrando na fronteira norte do país, né? Por causa da crise social e econômica que aquele país vive, né? Então a gente foi interrompido aqui por um vendedor aqui de pamonha, a gente vai prosseguir é, nossa discussão, nós estava na parte da Venezuela, sobre a migração da Venezuela e a bola estava com o Everton. Então, o pessoal já está falando da parte da migração, né? Existe uma migração de certa forma forçada dos venezuelanos que estão migrando para o Brasil para tentar uma condição de vida melhor. O que fica bem claro, né, que retomando o que eu falei, que a migração nunca parou e agora ela vive uma retomada do processo de migração, então há um crescimento das pessoas vindo para o Brasil, porém há uma refutação agora do povo brasileiro em aceitar que esse imigrante venezuelano venha para o Brasil. É como se fosse uma questão identitária até da formação nacional, entendeu? Agora, somente agora que ressalta aos olhos brasileiros que ah, os venezuelanos vindo para cá, eles vão, como eu posso dizer, Diego, tomar nossos empregos. Uhum. É, É uma falsa impressão, é na uma falsa impressão. verdade, a gente for pensar, a gente entra naquelas questões como é que é, os conceitos migratórios, porque o processo migratório ele pode ser econômico, político, que é o caso da Venezuela, ele pode ser cultural, natural, mas na verdade eu acho que essa migração do povo venezuelano ela não vai ficar para sempre, ela é temporária. Se a gente parar para pensar, se a Venezuela retomar Um algum tipo de crescimento. crescimento, muito provavelmente esses venezuelanos vão voltar para sua origem. Por mais adaptado que eles estejam à nossa Aham. cultura, à nossa vivência social aqui no Brasil, eles vão querer. Porque não é a nação deles. Então eles vão querer voltar para a nação da qual eles pertencem, né? É igual essa discussão agora sobre migração também, tipo uma coisa que a gente vê muito post de Facebook, essa folia de WhatsApp hoje em dia. ah, eu fico meio perplexo mesmo, com às vezes algumas pessoas que ao mesmo tempo elas criticam a migração venezuelana, mas tipo muita gente compartilhou foto daquela criança síria morta na praia fugindo da Síria. Então, tipo, é dois pesos, duas medidas, né? Então, tipo, migre, mas desde que não migre pro meu país, tipo, é bem esquisito isso, tipo, no pensamento da população. E a gente vê nesse lance da migração, né, ressaltar a questão da raça também, porque não é só uma questão de o cara não pertence ao meu país e está invadindo. Na verdade, não, tem também a questão da raça, porque Mas, tipo, não é que a sociedade não.
Tipo, ela não entende. Talvez ela não entenda por ignorância, talvez a discussão não seja sobre raça, que não é nesse caminho, talvez a discussão seja por etnia, com esses venezuelanos vindo pra cá. Então eu vejo que essas discussões em torno de toda essa complexidade aí, elas aparentam um trajeto linear, né? A gente vê ali cidade-vila, a gente vê que nisso já tem a discrepância de classe e cor, e talvez entre preconceito. Então, é um processo linear, só que tem umas ramificações muito complexas. Então, não é só o que parece ser. Eu concordo com você, meu caro Diego. Realmente a formação brasileira é um processo extremamente complexo de se entender, mas ele segue realmente uma linearidade, partindo desde a descoberta para o crescimento econômico por ciclos de produção, né? E tudo isso remetendo a questões de distanciamento de classes, basados num preconceito subordinado à questão, principalmente na questão do Brasil, a questão de cor, né? Uhum. Ao que diz respeito à cor. Então, Que daí entra na discussão de raça, porque raça pode-se dizer que é um sinônimo de cor. A discussão é ampla, né? Autores ficam discutindo isso até hoje, não tem ainda uma conclusão. O exatamente. apontamento aponta a Mas raça, a é urbanização isso. caótica do Brasil ela se instaurou justamente nesses É preceitos desses preceitos. de realmente puro preconceito, de distanciamento social Uhum. e de exploração da classe mais baixa, pelos brancos, elites, Elite. aos negros e mulatos oprimidos. Sim, sim, sim. Com isso, meu caro, a gente conclui o nosso podcast de hoje, agradecendo a colaboração de todos que fizeram parte desse brilhante trabalho, né? Teve uns terceiros envolvidos aí que fez uns questionamentos. Queremos agradecer também à professora por nos dar esses embasamentos teóricos, né? E pelo desafio de gravar um podcast, eu posso dizer que foi Realmente, essa desafiante. primeira experiência Foi desafiante. foi desafiante, mas foi muito boa, né? Até um projeto futuro Quem para a gente sabe? continuar, Quem sabe, né? né? Se inscreva no nosso canal no futuro, professor. Isso aí, galera. Então, um abraço a todos vocês e a gente se vê no futuro e quem sabe com mais uma versão do nosso é, podcast Geograficamente, geograficamente falando, né? Ainda temos muita coisa a se melhorar ainda, mas ao futuro a Deus pertence e vamos melhorar ainda mais. foi uma boa experiência. Foi uma boa Foi uma boa experiência. experiência. Isso aí, galera. Até mais. Falou, até mais.